Olá, a partir de agora você acompanha o programa Por Dentro da Política para falar de São Paulo, a cidade que completa neste dia 25 de janeiro de 2017 463 anos de existência. Para falar da história da cidade e dos seus desafios, nós vamos conversar com a historiadora Antônia Terra de Calazans Fernandes, que é licenciada e tem licenciatura e mestrado em História pela PUC São Paulo e é doutora em História Social pela USP, a Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença. E vamos conversar também com Fernando Attig, que é arquiteto e urbanista, mestre em Arquitetura e Urbanismo e doutor em História e Fundamentos Sociais de Arquitetura e do Urbanismo pela USP. Também muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Tenho um bom papo para bater aqui com vocês para falar da história da cidade de São Paulo. A gente vai começar por isso. Mas a Antônia, ela é professora do Departamento de História da USP e tem experiência na área de educação, né, com ênfase em métodos e técnicas de ensino de história. Se eu quiser aprender um pouco da história, Antônia, de São Paulo, o que você diria? Qual a sua indicação? Então, do ponto de vista do ensino, né, é importante que os alunos conheçam a cidade onde eles moram, né, e que para conhecer como ela está organizada hoje em dia, eles precisam problematizar e questionar como ela foi se desenvolvendo, como é que ela é construída, quais são as suas questões, quais são os seus problemas, até para eles poderem se posicionar e transformar essa cidade em um ambiente melhor para eles viverem. Agora, Fernando, a gente acaba ficando um pouco restrito no trajeto que a gente anda, né? Mesmo que já vive há algum tempo na cidade, não é isso? E quando entra num táxi, aí pronto, aí é que você não percebe mesmo, cada um no seu celular, tem essa restrição. Como é que faz? Tem que sair e andar pela cidade, né? Eu acho que uma das melhores maneiras de conhecer o território é explorar aquilo que o carro não permite, né? O mundo das calçadas, das ruas que permitem conhecer becos e alamedas, vilas. A cidade de São Paulo possui encravado no seu tecido urbano preciosidades que só na escala do pedestre, do andar, você consegue de fato absorver. O carro possui grandes estruturas viárias que permitem esse trajeto, essa facilidade teórica, pelo menos, de acesso a diversos bairros, mas quando você anda pela cidade, você consegue ter uma outra velocidade. Então, teu olhar permite reter mais coisas, mais informações que essa cidade desse tamanho, né, quase uma megalópole, permite. Enriquecer, inclusive, a sua própria história de vida. E se eu puder comentar, claro. A questão de andar também é mais democrático. Diferentes classes sociais podem ver e enxergar a cidade, né, a partir de suas próprias perspectivas andando. E não só quem tem carro, né? E quem usa... Principalmente para conhecer o centro da cidade, os bairros que tem, sei lá, são mais famosos, como Liberdade, o Bexiga, né? Tem que observar bastante a arquitetura. Bom, o Fernando, a gente já deu parte do currículo dele, mas ele é arquiteto e urbanista, professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação em História na Escola de Filosofia, Letras, Ciências Humanas da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. E você foi pesquisador também na Universidade da Pensilvânia. Como é que foi essa experiência lá? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e falasse um pouco também do urbanista. Não é uma profissão tão nova, né? Tem cerca de 100 anos. Mas ela veio atender um pouco dessa demanda de grandes metrópoles. Explica para a gente e um pouco dessa sua experiência internacional. Perfeito. Uma das possibilidades da vida acadêmica é fazer o que a universidade tem chamado de internacionalização. E uma das minhas preocupações é entender um pouco como São Paulo se constitui nessa cosmópolis, né? Nessa cidade que acolhe tantos fluxos internacionais. A gente pode ter uma ideia equivocada de que isso é muito recente e, na verdade, não é. Se a gente pensar que nós somos colonizados, ou achados, ou descobertos, ou na verdade houve um encontro, que talvez seja a expressão mais adequada, de um povo europeu com nativos, com populações que já estavam aqui, inclusive estruturados política e habitacionalmente, pensar quais são esses deslocamentos dentro do continente americano é alguma coisa que São Paulo ainda está tímida em fazer. Então, minhas pesquisas em nível de pós-graduação foram sempre muito locadas nessa possibilidade de entender como brasileiros foram parar nos Estados Unidos e americanos vieram para cá. E a Universidade da Pensilvânia, que foi criada em 1740 pelo Benjamin Franklin, tem uma relação muito íntima com os brasileiros. Para você ter uma ideia, grande parte da
comunidade de dentistas nacionais foi criada a partir da Escola de Odontologia da Universidade da Pensilvânia. E, curiosamente, grande parte dos urbanistas e arquitetos que traçaram os rumos do século XX para a cidade de São Paulo são egressos de lá. Talvez o personagem mais importante seja o Cristiano Stockler das Neves, que é filho de um outro engenheiro importante para a cidade de São Paulo, que é o Samuel das Neves, que se graduou na Universidade da Pensilvânia. E aqui em São Paulo ele fez obras muito importantes. Talvez uma delas seja, inclusive, a fundação do curso de arquitetura da Universidade Mackenzie, que esse ano completa 100 anos. E que tem uma contribuição tanto na engenharia civil, mas também na arquitetura para a cidade inequívoca. A gente vai falar bastante ainda de arquitetura, mas vamos um pouco para a história de São Paulo. Afinal de contas, 463 anos, tem muita história para contar. As pessoas costumam dizer que a gente não aprende muito com a história porque praticamos os mesmos erros. Mas a história ajuda a gente a, pelo menos, identificar, não é, professora, estes erros para, quiçá, aprender e fazer alguma coisa nova. Se fôssemos para fazer uma analogia com uma pessoa, grandes marcos na nossa vida, sei lá, é um casamento, é um filho, é a entrada na universidade. Se a gente fosse falar de São Paulo, o que é o marco, começando pela fundação da cidade e aí no decorrer dessa história até chegar aos dias de hoje? Nós temos os bandeirantes, nós temos a época da cafeicultura, que agora já no século de 1900. Vamos fazer um passeio rápido por essa história, professora? Então, se a gente ficar nos grandes marcos, a gente exclui grande parte da população que viveu aqui e que construiu também a cidade, né? Então, a grande marca é sempre ligada às grandes elites ou grandes questões econômicas que ligadas à história da cidade, né? Então, a questão de se tem costume de sempre enfatizar a cidade de São Paulo em função da sua fundação pelos jesuítas. Parte do colégio. Então, mas isso é uma construção feita por uma colonização portuguesa. Sim. E pelos próprios jesuítas, que ficam retomando esses mitos de que lá se iniciou efetivamente o povoamento, iniciou a cidade. E se esquece dessa história que a gente não sabe. Então, aí se esquece de falar das populações indígenas, né, os Guainá, que viviam naquela região, né, e que os jesuítas efetivamente apagam essa história, e a história oficial também apaga em prol de contar uma versão a partir de uma colonização europeia. Inclusive com Revolução Indígena. Várias revoltas, né? Muitas revoltas, várias revoltas que tentaram tomar São Paulo. E aí, a gente não tomar São Paulo, né? Mas São Paulo em si, enquanto vila, né, eram os pequenos povoadores, mas os indígenas entraram em vários momentos em conflito, né? E por conta disso teve esse processo conhecido como a expansão bandeirante, que os paulistas foram buscar escravos em outros locais, porque os indígenas que se revoltaram localmente não permitiram aos paulistas continuar escravizando. Então, agora, se a gente for ficar também trabalhando com as grandes datas, né, a gente não sensibiliza a população atual, que é muito diversificada. É verdade. Né? Então, por exemplo, o que é importante para uma criança e um adolescente que vive na Zona Leste hoje, conhecer sobre sua cidade, se a gente fica sempre demarcando o início da cidade lá no pátio do colégio, chega lá, tem um monumento jesuítico que não permaneceu do século XVI até hoje, na verdade passou por muitas mudanças. Sim. Ali as igrejas foram derrubadas, ali chegou a ser o Palácio do Governo, e depois só na década de 70 que se retornou os jesuítas, e eles remontaram com uma arquitetura do século XVI, retomando o mito, né, de que ali foi fundada a cidade. Mas o que é importante para crianças e adolescentes, né, que moram em lugares distantes, para poder pensar a sua cidade? Né? Será que são esses mitos, ou será que é discutir como a cidade se transforma, como é que a cidade se expandiu até onde eles moram, o que eles conhecem efetivamente desses locais iniciais e esse processo de expansão, né? Por exemplo, hoje se discute muito a questão ambiental, né? E eu, junto com uma turma de crianças muito pequenas, perguntei quais os rios que eles conheciam. Por exemplo, ali passa o Tamanduateí, o Engabaú, que é exatamente onde, né, fica a colina. Agora essa é a Catedral da Sé, a nova, né, que foi construída no século XX. A antiga igreja foi derrubada, né, que ficava mais para cá. E rios próximos aqui também não? Sim, tem o Tamanduateí, logo, né, nessa região, para trás, né? Então, os dois rios, o Anhangabaú e o Tamanduateí, sofrem muito com a questão ambiental hoje. Crianças
atuais nem sabem que esses rios ainda existem, que o Anhangabaú está soterrado. Do Vale do Anhangabaú, as pessoas falam assim, o Vale do Anhangabaú encheu de novo. Ultimamente não tem enchido mais, mas é um vale, né? E o vale, a construção humana ali que alterou aquele local, que para escoar a água dali é difícil, né? São Paulo tem uma relação íntima com a água desde que ela resolveu ser organizada da maneira como foi. Né? Então, a região da Praça da Sé, ela está no alto de uma colina, cercada por 2 grandes córregos que eram tributários dos outros 2 grandes rios. Então, é uma cidade entre rios. A urbanização portuguesa, ela sempre primou por essa bipolaridade, essa dicotomia. Quer dizer, o edifício religioso, a sede do governo colonial, sempre no alto de uma colina, inclusive para poder se mostrar enquanto presente no território, e as várzeas, todas essas áreas que eram importantes para a vida urbana, também muito próximas. Não só para água, para consumo, mas também para lavadeiras, para possibilidade de alimentação e abastecimento urbano, animais, cultivo de vegetais, que faziam parte dessa dieta alimentar. Então, São Paulo ela é muito privilegiada nesse aspecto. O grande problema está quando a acelerada urbanização nega a existência desse tempo das águas e começa a criar, inclusive como tributário da própria Revolução Industrial, a ideia de que se controla tudo, né? Inclusive o tempo da natureza. Então todas essas várzeas inundadas, elas são fruto de uma expansão não muito antiga, remonta a 150 anos, vamos exagerar, de uma cidade que tem quase meio milênio, né? Quase 500 anos. O que é que acontece? Quando você impermeabiliza, quando você ocupa lugares que foram pensados para serem permeáveis, como abastecimento de água, você está voltando a uma queda de braço, porque aquele território vai ser alagado constantemente, porque aquilo sempre foi território das águas, você que se introduziu. Há inclusive uma expressão importante a ser pensada. Quando nós pensamos em enchente e inundação, nós temos uma carga política dentro dessas palavras. Né? Inundar é alguma coisa que faz parte do ciclo das águas. A população antiga sabia, respeitava os limites dessa bacia, né? Dessas bordas. Quando você fala em enchente, você está culpabilizando alguma coisa que não era culpa dessa pessoa. Né? Sabe que você está falando isso? Eu me lembro que eu li um texto recente da filósofa Viviane Mosé e ela fala o seguinte, a gente tem uma mania de separar a natureza e o ser humano. Perfeito. Então, assim, nós somos superiores, então nós vamos ver o que a gente faz com a natureza, em outras palavras, é o que ela diz. E ela falou, não, a gente é parte da natureza e é o que o senhor está dizendo, né? É isso. A gente tem que entender esse ciclo. A culpa do ser humano ocupar a cidade parece que sempre vai ter que ser retirada dele, porque a natureza resolveu encher a minha casa de água, mas você que invadiu o território que já estava previsto para ser inundado. Isso explica muito por que São Paulo padece tanto em períodos chuvosos. Nós temos uma urbanização que tenta ao máximo aproveitar o solo, e espraiamos mesmo assim a cidade, de norte a sul temos 100 quilômetros de mancha urbana, e mesmo assim os cursos de água foram sempre taxados e vistos como alguma coisa que é o inimigo da urbanização. E eles são fundamentais para a nossa vida. Quando ele volta para aquele lugar que ele habitava, que ele inunda, nós chamamos aquilo de enchente. E a enchente invadiu, roubou minha casa. Na verdade, nós teríamos que ter tratado esse tipo de ocupação de uma maneira um pouco mais cuidadosa, né? Para que tivéssemos isso à disposição ainda. Nós fomos às ruas, vou pedir para o Giba soltar daqui a pouquinho um vídeo, que a gente perguntou para as pessoas, fizemos 3 perguntas, se elas sabem a data correta, quantos anos faz São Paulo, e o que elas gostam na cidade e que mudanças elas fariam. E as pessoas responderam muito essa questão, por exemplo, professora, dos parques, né? Falta parque, então parece que a população, de alguma forma, está interessada em resgatar um pouco do meio ambiente, porque é nítido que grande parte dos problemas mundiais são ambiental e grandes metrópoles sofrem muito. A gente vai ver o vídeo e a professora comenta. Quantos anos São Paulo vai fazer agora, 25 de janeiro? 463. Qual que é o lugar que você mais gosta na cidade de São Paulo? Os parques. Parque do Ibirapuera? Ibirapuera, Água Branca, Vila Lobos. O lugar que eu mais gosto? Olha, eu amo o parque, né, onde eu estou, mas eu gosto do meu bairro, que eu moro no Butantã. Eu gosto de tudo. Eu amo São Paulo, gosto sempre de explorar, mas principalmente os parques. Eu gosto muito dos shoppings, fala a verdade, mas eu adorei aqui o Parque Ibirapuera, achei muito lindo, vale a pena, para quem quiser vir, vale a pena.
Eu gosto daqui do centro. Podia melhorar. Transporte, que está péssimo. Trânsito, todo mundo reclama. Questão de transporte, a qualidade do transporte público. Questão de limpeza, né? E a questão de segurança também está muito escasso, principalmente em parque. Menos lixo. O trânsito, diminuição do trânsito. Administração de transporte, administração de saúde. Basicamente é o que a gente precisa. Transporte, saúde e a parte de segurança. Eu tentaria melhorar a questão do Rio Tietê. Acho que tem a questão da poluição do rio, né? Que tem um cheiro bem desagradável ali para passear. Gosto de tudo da cidade. Legal. Eu queria que a professora comentasse um pouco. Nós aqui no Por Dentro da Política hoje conversamos com a historiadora Antônia Terra de Calazans Fernandes e também com o professor Fernando Attic, que é arquiteto e urbanista. Mas, professora, a gente, até citar uma questão pessoal, né, no domingo, eu passeando com alguns amigos na cidade e a gente tem sempre aquela mania de ser meio que, quando a gente traz amigos, a gente mostrar um pouquinho do que a gente conhece, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente às vezes fica com um pouco de vergonha, né? Ver a cidade toda pichada, né? Tem um pouco, por que falta esse pertencimento nas grandes metrópoles que a gente vê tanta pichação, tanta praça destruída? Então, assim, o que se identifica é que quando as pessoas não se identificam, não convivem com o lugar, não cuidam do lugar, e aquele lugar é sempre um lugar de passagem, né? Ela não toma conta desses espaços. Isso aconteceu muito com determinadas regiões e bairros de São Paulo, em que, por exemplo, viraram mais zonas de comércio do que zonas de residência, e aí as pessoas sempre estão em trânsito. Então, elas não param para tomar conta do local. Uma vez eu estava perto do Parque Dom Pedro e parei para tomar um suco e o rapaz varreu pelo menos 3 vezes a calçada durante o momento que eu estava lá. Aí eu falei, mas por que você... Né? Aí ela falou, olha como está sujo, as pessoas passam, jogam os papéis, elas não se importam. Eu falei, mas sempre foi assim? Aí ele falou que não, que ali era uma região de muitos habitantes que moravam no local e que tomavam conta de uma comunidade, tinha umas festas. Mas na medida em que a cidade aquele espaço passou a ter uma função mais de trânsito por causa do metrô e deixou de ser residencial, começou a ter outra mobilidade, né? Professora, o ambiente faz a gente, porque, por exemplo, ajuda também no nosso comportamento, porque, por exemplo, você está no metrô, está tudo limpinho o chão, ninguém joga papel, né, no chão, né? Agora, você está num lugar que já tem lixo, a probabilidade da pessoa contribuir também acaba sendo maior, né? Acho que a grande questão está na possibilidade de identificar o que nós chamamos de não lugares. Quando você tem um lugar, geograficamente a gente está falando de um espaço com características específicas e que geralmente permitem você se identificar com aquele território. Você se sente parte dele, você se sente orgulhoso de tê-lo, você se sente inclusive colaborador daquele território. Como disse a Antônia, quando você gera superfície só de passagem ou de um suposto medo porque você não tem nada que te convide a ficar, falta generosidade urbana, você tende a ser muito menos atrelado àquele território. Então, me parece que a grande questão de São Paulo é transformar os territórios que já existiam, os lugares que eram conhecidos, em superfícies de passagem. Essa pressa que o paulista se orgulha tanto de ter, ela é muito letal para a cidade. E não só para a capital. Acho que para o estado todo isso tem sido uma máxima. Só para você ter um dado, em 2000 a cidade de São Paulo não possuía 1 milhão de carros na sua frota. Em 2010 ela tinha 7 milhões. Houve um enriquecimento, uma mudança, uma suposta mobilidade social que permitiu o aumento da frota. Então a gente viu nesse vídeo que vocês produziram reclamando muito do trânsito. O trânsito é uma das grandes circunstâncias de destruição dos lugares, porque você tem que abrir mais viadutos, aumentar faixas, diminuir o trânsito de pedestres, e isso gera uma hostilidade do tecido urbano, da cidade em si, com a pessoa que habita aquele lugar. Agora, professora, nós tivemos aí na cidade de São Paulo algumas iniciativas aí
muito próximas de iniciativas internacionais com ampliação de ciclovias, ciclofaixas, né? E até a polêmica redução da velocidade. Qual é o olhar que a senhora tem para essa? A senhora acha que foi um avanço? Eu acho que abrir as ciclofaixas são importantes para poder ampliar também a diversidade de transporte, mas muitas vezes elas foram colocadas mais prioritárias do que a mobilização das pessoas a pé mesmo, ou mesmo mais importantes do que o investimento no transporte público ou redução efetivamente da presença dos carros, né? Nós estamos num momento difícil, que para poder incentivar e superar as crises do capitalismo, se incentiva muito a indústria automobilística, né? Então, na medida que as pessoas querem uma cidade melhor, mas ao mesmo tempo não querem abrir mão de determinados investimentos econômicos que garantem empregabilidade, então tem que repensar o sistema inteiro, como um todo. E até cuidar da cidade precisa entender como é que funciona uma vida urbana, para cuidar da vida urbana, não só do seu local de onde você mora, onde você dá mais significado, mas entender a cidade como um todo. Então, por isso que é importante a educação, né? Então, na hora que a gente para estudar na escola a história local dos bairros e, ao mesmo tempo, colocar o bairro dentro da cidade e entender os problemas que a cidade já viveu, até para poder enfrentar os problemas contemporâneos, as histórias que foram não contadas, né? E que muitas vezes privilegia outras classes sociais que precisam ser valorizadas para também se identificar com a história da cidade e valorizar a cidade, é muito importante. Agora, professor, quem é que vai nos salvar? A gente conversava aqui um pouco em off, porque assim, a tecnologia, de alguma forma, acaba reduzindo, por exemplo, a mobilidade, porque eu acredito que nas próximas décadas, por conta de muitos cursos online, por exemplo, a informação chegando cada vez mais próxima da nossa casa, muitas coisas, trabalho talvez nem tanto. A gente a mobilidade vai ser menor, a gente vai poder fazer mais coisas em casa. Também os geógrafos aí dizem que a partir de 2040 a taxa de natalidade começa a se estabilizar e depois começa a cair, né? Mas isso a gente vai ter que esperar algum tempo, né? Mas é a tecnologia que vai nos salvar ou não? Eu acho que o ser humano é social. Ele precisa estar em contato. Tanto é que, apesar da tecnologia existir, o WhatsApp ou vários aplicativos de comunicação, eles permitem que você interaja com outra pessoa, né? Não há, no meu ponto de vista, uma salvação vinda da tecnologia. E São Paulo é uma cidade que, contando sua grande região metropolitana, atinge 18 milhões de pessoas. Ou seja, há interação social o tempo todo e o deslocamento é parte integrante disso. Me parece que uma das estratégias é usar a tecnologia e talvez o mundo digital para melhorar o que nós temos de deslocamento. Se nós conseguíssemos criar um sistema de transporte sob trilhos mais eficiente e gerido por um sistema informatizado, talvez isso gerasse menos fluxo e menos perda de tempo, né? Hoje em dia nós sofremos bastante com deslocamentos que são atravancados ou que são nodais, que não funcionam exatamente sincronizados. Isso pode vir a melhorar bastante o deslocamento, como acontece em várias cidades superpovoadas pelo mundo afora. Mas me parece que São Paulo teria como uma estratégia para melhorar a sua possibilidade tecnológica, investir também na possibilidade de melhorar o valor da conexão. Não digo monetariamente, mas algumas prefeituras, como a da cidade de Nova York, por exemplo, têm instalado totens no espaço público que permite não apenas recarregar o celular, mas também conectar a internet, ter acesso ao deslocamento do ônibus e do trem, quanto tempo eu vou pedir, se há uma linha alternativa para isso acontecer. Isso é a tecnologia a serviço do encontro. Alguns aplicativos, inclusive de mapas, né, dizem que conseguem reduzir o trânsito porque ele passa por locais alternativos, né? Agora, professora, para falar um pouco sobre a história de São Paulo e os nossos desafios, eu estava fazendo uma pesquisa e achei lá os hackers urbanos, né? Não sei se a senhora conhece. E lá eles falam em inventar um caminho novo para chegar em algum lugar. Isso é o hackear a cidade, né? Quem tiver dúvida, coloca lá hackers urbanos, é bem interessante. E como a senhora é dessa área educacional, o que a senhora acha? Porque eles são jovens que a proposta deles é que você passe por um local observando assim a pé evitando muitos veículos, para que você observe os problemas da cidade. E aí você, tudo dentro da legalidade, você vai observar um caminho para inovar, melhorar. Por exemplo, eles descobriram em cidades que as pessoas ficavam num ponto, mas nunca sabia que ponto que
que ônibus passava ali. Então, eles conseguiram colocar um adesivinho ali no ponto, e olha, que ônibus passa aqui? Então tem ali. E tem medições de climáticas, tem várias inovações que eles conseguiram fazer. A senhora acha que essa é uma proposta educacional para inserir essa juventude e as novas gerações para trazer soluções para as cidades? Sim, eu não conheço esse projeto, mas eu acho que todas as alternativas que qualquer idade possa fazer para fazer uma intervenção boa na cidade é super importante. Ainda mais pensando coletivamente. Então, se eles estão pensando coletivamente, não estão pensando de maneira privada, né? Quer dizer, só ganhar lucro com o que eles estão fazendo, mas eles poderem oferecer serviços que o Estado não está se organizando para poder oferecer, isso é fundamental. Né? Então, por exemplo, quando os grupos se mobilizam para poder criar áreas verdes nos bairros, super importante. Agora estão aparecendo as hortas comunitárias em determinadas praças da cidade. Assim, essa questão, por exemplo, que as pessoas falaram dos parques, o problema de São Paulo eles são poucos parques, grandes parques, mas poucos e muitos centralizados em determinadas regiões. Nós temos um problema grande de falta de lazer em determinadas regiões da cidade. A Zona Leste, por exemplo, tem bairros muito distantes, em que não tem cinema, não tem determinados serviços de lazer, não tem parques, né? Os espaços ainda muito precarizados para aqueles jovens e crianças. E muitas vezes a escola tem feito esse papel. Então, e o lazer é o baile funk. Né? Não estou dizendo nem contra nem a favor, porque tem música legal, a gente tem que olhar com o olhar da juventude, então, né? Eles e gostam. Escolas muitas vezes não têm aula na sexta-feira, porque os bailes funks tomam conta dos espaços e as escolas. Quer dizer, é falta de espaço de lazer, que muitas vezes bairros que tiveram deixaram de ter cinemas. Por exemplo, levo muito meus alunos para São Miguel Paulista. São Miguel está muito ligado à fábrica Votorantim, que tinha cinema, tinha clubes, né, para os funcionários. Aquela avenida principal é a Avenida São Miguel, né? Não tem mais nada. A Avenida São Miguel é cerca de, não sei, 5, 8 quilômetros, não sei quantos exatamente. Você anda ela inteirinha e você não tem um equipamento Assim, são casas e você tem as escolas, como a senhora falou. Mas é o poder... Mas aí a alteração, professora, é pela cultura também? Nós temos a virada cultural, por exemplo, né? Para alterar alguma coisa cultural, tem que ser pela cultura? Tem que ser descentralizado. Então, por exemplo, quando eu levo meus alunos para São Miguel, eles falam, professora, eu nunca vim aqui, não sabia que existia, né? Porque eles moram em determinados bairros, a cidade é muito grande, então essa ideia o poder público, né? Descentralizar essas ações culturais, colocar só no centro, porque tem transporte, não possibilita que as pessoas também se preocupem com bairros que não têm espaço de lazer e nem atividades culturais. Precisava ter mini viradas culturais e descentralizadas. Algumas prefeituras fizeram isso através dos CELS, que tinham teatros e que contratavam efetivamente artistas locais que podiam fazer apresentações nas escolas, né? E isso é super importante. Não, esses jovens ou fazem os bailes funks ou precisam se locomover e aquelas grandes festas no Anhangabaú, porque é onde o poder público está incentivando para que as pessoas participem de atividades. Mas agora, a descentralização é super importante. E falando em descentralização, nessas entrevistas que nós fizemos nas ruas, as pessoas falaram muito, professor, de parques, né? E a professora lembrou, tem pouco parque, não dá para fazer mais parque, né? E a cidade também não é arborizada. Eu me lembro que há uns 15 anos, mais ou menos, na cidade de Campinas, teve uma campanha, ou até mais, vamos plantar 1 milhão de árvores. Eu não sei se plantaram 1 milhão de árvores. E numa cidade que é muito mais arborizada do que São Paulo, né? E nós temos, por exemplo, um dos projetos do governo do estado, que é o Parque Várzeas do Tietê, que ele começa ali a partir da Penha e vai até a nascente Salesópolis. É uma boa saída para que a gente melhore a condição climática, plante mais árvores. Esse parque, por exemplo, ele tem, o investimento total vai ser de 1 bilhão e 700 milhões de reais e ele vai prever o plantio de 63 mil árvores como compensação de locais que terão que ser desmatados para que ele possa ser também construído, né? E vai ser utilizado para controle de enchentes, com 33 núcleos de atividade de lazer e cultura, mas ele tem várias etapas. Por exemplo, até o momento nós temos acho que só 15 quilômetros de ciclofaixas, ciclovias, mas ele prevê muito mais, são 230 quilômetros. Qual é a sua opinião? É uma das saídas para São Paulo?
Eu acho que ela é importantíssima, primeiro porque a gente está fazendo um olhar específico para a nascente do Rio Tietê, que é uma das áreas que inclusive ainda permite visibilidade sobre aquele formato aproximado do que foi o Tietê, embora ele seja longe do que poderíamos chamar de original ou mais, que foi mantido durante vários séculos. É importante porque nós precisamos mitigar as ações que têm sido feitas de despejo de esgoto, de impermeabilização do solo, de construção de vias em cima dessa várzea. Mas ela não basta. Um grande problema do Rio Tietê é que ao longo da sua história, sobretudo ao longo do século XX, ele foi retificado, criou-se um grande canal que com isso foi assoreado, porque quando você tinha um rio todo serpenteante, cheio de curvas, a areia que circulava pelo Rio Tietê, e a gente tem que lembrar que o Rio Tietê era um ponto de extração de areia para a construção civil em São Paulo, quando você retifica isso, essa areia ela vai de uma vez e ela acaba diminuindo o tamanho, a profundidade desse rio. Isso é uma das causas da inundação. A outra é que toda a várzea que era inundada e supostamente era pública foi vendida para grandes indústrias e grandes corporações que durante o século XX se instalaram nas margens e que na segunda metade do século XX, sobretudo na década de 70, foram embora de São Paulo e deixaram inúmeros galpões abandonados, uma ferrovia que foi sendo sucateada. Essas áreas, elas são também áreas propensas à instalação de pequenos parques de bolso. E elas deveriam ser exploradas como territórios de não apenas recarga do Rio Tietê, das águas da chuva, mas também de retenção de espaços de lazer para essa população. Ou seja, urbanisticamente dá para fazer parques assim, não só na Marginal Tietê, porque esse projeto é da Penha para frente, mas em outras partes do Rio, inclusive na Marginal Pinheiros? Certamente. Sim. Eu acho que existem territórios que ladeiam tanto Pinheiros quanto o Tietê de plantas industriais desativadas que têm potenciais muito bons para a fixação da população local. Quer dizer, aquele bairro específico que tinha uma visibilidade, uma relação muito íntima com determinada indústria que não existe mais porque se mudou ou faliu, aquele território poderia, ao invés de virar grandes espigões, como nos últimos anos aconteceu, virar pequenos parques, que poderiam comportar uma população, às vezes, de 100 pessoas a 2.000. Isso permite não apenas uma redistribuição de fluxos pelo bairro, como também a possibilidade de infiltração de água de uma maneira que diminuísse a chegada disso no próprio leito do rio, uma possibilidade de fixação de equipamentos culturais, pontos de cultura, elementos de visibilidade para a própria produção local daquela habitação que está ladeando esse pequeno parque. Quando pensamos na extensão das duas marginais, com esses pequenos núcleos escavando territórios de permeabilidade, tanto cultural quanto efetivamente plástica e também hídrica, nós teríamos uma grande superfície quase como um queijo suíço, várias perfurações que permitiriam um arejamento efetivo dessa população. Ou seja, o problema não está na margem imediata do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, as marginais específicas, confinadas e com dificuldade inclusive de vegetação crescer por causa do gás carbônico, do calor do carro, mas nas margens ampliadas, na antiga várzea que esses rios ocupavam, que foram sendo tomadas ao longo do século XX por ocupação do homem, das indústrias, da própria habitação. O professor utilizou a palavra arejar, parece que o paulistano tem essa necessidade mesmo, né? E as marginais, quando a gente passa ali, são um dos poucos locais da cidade em que a gente tem uma visão muito ampla, não é, professora? Porque você consegue, pelo menos, ter um horizonte que, em meio aos prédios, a gente não tem, né? Então, mas com essa grande especulação imobiliária que teve nos últimos anos, né? Aquela região, por exemplo, do Itaim, da Berrini, aquilo dali ficou tudo fechado. O crescimento e a especulação está bloqueando. Acho que a gente atingiu um limite, tem que repensar daqui para frente, inclusive nos planos diretores? Sim, eu acho que... E ter um cuidado no plano diretor para poder efetivamente cuidar da particularidade de cada bairro, de cada espaço da cidade. E não criar um plano diretor, por exemplo, esse último plano diretor, que eu não sou especialista, o professor é especialista, mas esse último plano diretor, ele começou a abrir espaços que eram espaços residenciais, também para espaços comerciais e para o aumento dos prédios que estão sendo construídos. E isso sem cuidados, quer dizer, quem são essas novas pessoas que estão entrando nesses bairros que eram residenciais e agora são pessoas que têm mobilidades rápidas, muitas vezes transformando bairros estáveis em bairros dormitórios, né? E muitas vezes querendo aproveitar o meio de transporte, mas não são exatamente os locais onde vai facilitar e vai melhorar a qualidade de vida de determinados grupos sociais, né? Então, vai atingir muito mais a classe média, e menos
quem precisa mais de transporte público, né? Então, planejar a cidade como um todo e não isolar, né, e não ver e não parar para ver a especificidade de cada um dos locais. Agora, professor, existe sempre, digamos, em televisão a gente fala delay, né, aquele espaço, né, nós começamos a pensar esses planos diretores lá com a Constituição em 1988, São Paulo só vem, o senhor nos falava, a traçar um plano diretor em 2000, depois decenalmente tem que fazer essa reavaliação. Por que a gente, entre a política pública e demora, né, até ser implantado e tem que conversar com a sociedade, mas o plano diretor acaba, você acha que acaba sempre atrasado em relação às efetivações para melhorar a vida da cidade? Existe um grande professor dos estudos urbanos no Brasil, o professor Flávio Vilaça, que escreveu um livro que inclusive está disponível para download gratuitamente, chamado A Ilusão do Plano Diretor. Para ele, nós fazemos bons planos. Só que a gente não consegue efetivar esses planos. E com a necessidade da revisão, vira uma grande indústria de confecção de planos sem avaliação efetiva. O território urbano é uma construção coletiva que demora muito tempo para repercutir um determinado tipo de ação. Ações pontuais de embelezamento, de limpeza, elas são pontos que devem ser constantes. Elas não repercutem e vão alterar os rumos da cidade porque uma praça foi limpa, uma avenida foi embelezada. O que o professor Vilaça aponta, e me parece que é muito acertado, é a possibilidade de termos diretrizes mais duradouras para algumas políticas urbanas. Quer dizer, os problemas das calhas urbanas em São Paulo, Serrinho de Transporte, Serrinho dos Rios, é algo que nós discutimos há mais de 50 anos. E, efetivamente, nós sempre temos planos para os mesmos lugares que ou anulam os anteriores, ou não esperam o suficiente tempo para reavaliar o que está acontecendo. E me parece que nós temos um ímpeto, talvez por sermos ainda, como diria o Lévi-Strauss, um país jovem, de sempre querer mudar. A gente não tem a possibilidade de esperar um amálgama ou mesmo uma diretriz que pudesse ser retomada para melhoria. Ela é sempre retirada e colocada uma nova sobre ela. A sobreposição do tempo, de pesquisas e de estruturas em São Paulo, ela é muito efêmera. Ela é descartável. E isso é um dos grandes problemas. Quer dizer, você cria um plano diretor que permite a preservação de áreas industriais nessa grande área que é o Brás, a Moca, a Vila Prudente, durante um período. 10 anos depois, aquilo é descartado porque a especulação imobiliária decreta que aquilo é uma nova área. São Paulo, inclusive, tem alguns jargões bem interessantes. Eu me lembro que a Barra Funda se manteve durante muito tempo como bairro de pequenas oficinas, população, com vários núcleos étnicos diferentes, e que nos últimos 5 anos, por exemplo, foi vendida como sendo venha morar na Barra. Usando inclusive um epíteto, um jargão do Rio de Janeiro. E embaixo o mercado imobiliário apresentava Funda. Quer dizer, eles queriam criar um apelido para um bairro que tinha uma tradição, um determinado tipo de situação para atrair um público. E efetivamente aconteceu. A Barra Funda está completamente alterada e a gente pergunta, onde a população que estava ali, que viveu mais de 100 anos, foi parar? Que tipo de subcondições ou de acúmulo de densidade a gente vai ter em outras regiões? Esse tipo de situação ela é muito perigosa em São Paulo, porque parece que nós criamos planos para regiões específicas, mas a gente nunca pensa no efeito que isso vai gerar em outras regiões. Isso a gente ou aumenta a mancha urbana ou vai precarizar territórios que são frágeis ambientalmente, e essa dá uma sensação de fugacidade, de uma cidade que está sempre se refazendo e, ao mesmo tempo, nunca termina nenhum projeto. É verdade. O professor lembrou muito bem que essa questão orgânica, né, professora? Porque como o corpo humano, um órgão não sobrevive e não vive sem outro. É muito interligado o fígado com o coração. Um pouquinho que a gente estuda de medicina, a gente vai entender que não tem nada, que não existe, tem que haver essa conexão. A gente está chegando ao final, eu queria deixar a senhora à vontade para as suas palavras finais, mas com uma curiosidade. A gente vê que em bairros onde as pessoas, por exemplo, ali a região da Lapa, Vila Leopoldina, para citar um caso, são pessoas que às vezes há um engajamento, conseguem ir até o poder público e melhorar alguns pontos como segurança. Recentemente a gente fez algumas reportagens sobre isso. Ali no início da Paulista também, uma moradora olhou para a praça e falou assim, bom, está muito degradada. Foi lá, limpou e plantou algumas coisas. O outro também foi, quando viu os vizinhos todos, eles criaram um grupo no WhatsApp e cuidam da praça. Mas essas iniciativas parece que elas são muito centrais e há como disseminar iniciativas mais para a periferia, para que haja um engajamento melhor da própria população?
Então, precisa um investimento muito grande de alternativas como essa dentro da formação de jovens e crianças dentro das escolas, né? Se a escola tiver como preocupação discutir a cidade, né, discutir como seu bairro está efetivamente contribuindo para que eles tenham qualidade de vida, né, discutir patrimônio, né, discutir questões urbanas mais amplas, como o local onde eles vivem, como é que ele se relaciona com todo o conjunto da cidade, né, e assim, por isso que no início essa questão de os grandes marcos da história de São Paulo não ajudam muitas vezes a entender essas questões mais importantes contemporâneas, né? Então, as crianças estão convivendo com córregos sujos, cheios de lixo, né? E como é que discutir o pátio do colégio pouco contribui, porque não olha para o Anhangabaú e o Tamanduateí, mas olha para a colina e para os jesuítas, não ajuda ele a olhar, né, para o córrego que está do lado da casa dele, da escola, né? A população precisa saber a importância de um conjunto ambiental. Então, já vi senhoras bravas com enchentes e dizer na televisão, quem colocou aqui esse córrego, né? Quer dizer, a casa dela está do lado do córrego, ela não reparou que, na verdade, a moradia foi colocada do lado do córrego, né? Então, isso, a educação pode efetivamente contribuir, mas não numa escala de história oficial, mas numa escala mais problematizadora, discutindo questões urbanas, questões de patrimônio, que memória se quer preservar, né? Como a questão ambiental entra também como fundamental para se entender a história da cidade, né? Então, essas são questões que são de responsabilidade da escola, né? E valorizando a diversidade de bairros da cidade. Né, alguns bairros têm boas qualidades de vida em São Paulo, é isso que você falou, né? A população investe, vai lá, luta, mas tem bairros que é uma luta social muito grande por questões básicas, abastecimento de água, para ter escola, para ter transporte, para conseguir um transporte que a população possa ir trabalhar, para ter uma creche para deixar seus filhos, que o posto de saúde funcione, né? Quer dizer, são ainda lutas básicas, né? E que, quem sabe, com o poder público, né, ajudando, também vão poder lutar pela permanência, né, de uma floresta, de um parque de lazer, né, e que isso também possa ser almejado e possa ser efetivamente concretizado. Muito obrigado, professora. Professor, suas palavras finais. Eu quero agradecer o convite e frisar que a urbanização ela é um efeito coletivo, né? Ela nasce, inclusive, das vontades de uma população reclamando por direitos ou por determinados espaços. E me parece que São Paulo já construiu demais. A gente precisaria, nesse momento, nesse século XXI, começar a olhar para aquilo que temos, que pode estar obsoleto, que pode estar sem uso, e começar a pensar novos usos para antigas estruturas. Eu acho que essa seria uma grande saída para a cidade de São Paulo. A gente não precisa destruir para construir novidades. A gente pode reutilizar o que temos, pensando no patrimônio, não numa escala monumental, nos grandes edifícios, nas grandes áreas, nos grandes mitos, mas pensando naquilo que talvez esteja lá em Itaquaquecetuba, vizinho da Zona Leste de São Paulo, que nem pertence mais a São Paulo, mas que tem uma relação tão íntima. Me parece que cooperações, inclusive, com áreas lindeiras, com as cidades que fazem essa grande metrópole, seria uma grande estratégia. E olhar para o centro da nossa cidade não como uma área que está esquecida ou abandonada, porque ela é central, grande parte do nosso fluxo passa por ali. Mas quais são as potencialidades de replicarmos isso que só tem no centro em outros territórios? Quais são os espaços que temos à disposição? A gente só consegue isso quando a população local é ouvida e ela tem muito a nos dizer. A gente precisa começar a olhar para os territórios que estão a leste, a sul, a oeste, a norte da nossa grande centralidade para perceber as maravilhas, talvez, que estejam ali aos olhos daqueles locais e que nós, que estamos acostumados com as grandes histórias, com os grandes mitos, os grandes símbolos, muitas vezes não conseguimos olhar. Muito obrigado. Agradecemos bastante à historiadora Antônia de Terra Calazans Fernandes, que esteve aqui com a gente no Por Dentro da Política, e o Fernando Atke, que é arquiteto e urbanista. O programa Por Dentro da Política fica por aqui. Lembrando que é importante você interagir com a gente, manda para o seu deputado aqui na casa as suas propostas, as suas questões, que a gente vai debater sempre aqui no Por Dentro da Política na TV Assembleia SP. Até a próxima edição.